Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3 e no versículo 6. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que em seu próprio tempo seja manifestado. Então, nós vemos agora que nós estamos passando por uma fase onde que o anticristo ele vai se manifestar, ele já está agindo nos bastidores e ele vai se apresentar ao mundo. Mas antes disso, era necessário que fizesse o acordo de paz entre a Palestina, que são os muçulmanos que ficam guerreando contra Israel. Então, quem está intervendo essa paz é o Papa Francisco. Então, isso já vem acontecendo. Então, a palavra fala: quando ouvires falar de paz, eis que sobrevirá repentina destruição como as dores de parto. E assim a palavra nos indica que depois desse tempo, vindo uma destruição, que essa palavra das dores do parto está em 1 Tessalonicenses, no versículo 5, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, no versículo 3, que fala sobre essa paz. Então, essa paz já está acontecendo pelo mundo. Quem não sabe sobre isso, pesquise na internet. E haverá uma repentina destruição. Então haverá uma destruição no mundo, catástrofes, e eles já estão pedindo por esse homem, o salvador do mundo, na visão deles. Então, quando essas coisas acontecerem, começarem a vir tantas e tantas destruições no mundo, devido às dores de parto, esse homem eles vão apresentar o anticristo para a sociedade. E eles vão considerar ele assim como um Deus, porque eles vão idolatrar ele vai ser guiado por Satanás. E a princípio ele vai enganar as pessoas, se fazendo de uma pessoa boa por 3 anos. Depois de 3 anos ele vai se manifestar e as pessoas vão ver como realmente ele é. E até muitas daquelas que acreditaram nele vão se arrepender por ter acreditado nele e vão reconhecer que ele realmente era o anticristo. Mas ele não é considerado como um anticristo. É a Bíblia que nos fala isso. As pessoas que não creem em Jesus vão crer nele. Ele será chamado como o salvador do mundo, como um líder mundial. Assim ele será chamado. Então, a palavra também nos fala no versículo 6 o que o detém. Porque algo o deteve até a chegada dele. Então, quando a palavra fala o que o detém, a palavra está se referindo ao tempo, a ocasião e momento certo para a chegada dele. Então, o que o detém é ele aguardar o tempo dele, porque ele não pode chegar e tirar a presidência de outro presidente. Ele não tem essa autoridade, ele tem que seguir regras. A regra é que quando um presidente está em mandato, ele tem que cumprir esse mandato. Ele só sai ou por morte ou por impeachment. Mas ainda tem o seu vice, e seu vice acaba pegando o lugar do presidente. Então, nessa situação, mesmo assim,
não tem como outro presidente querer tomar a posse desse presidente, porque já tem o vice. E assim sucessivamente vai acontecendo. Então a palavra nos fala também que depois da presidência dos Estados Unidos, então esse líder mundial que vai se levantar, o anticristo, que a gente não sabe ao certo quem é essa pessoa ainda, tem muitas teorias de quem é, mas a gente não sabe verdadeiramente assim quem é, né? A gente vai saber quando ele se revelar. Então, o que o detém nesse tempo é ele respeitar o tempo dele, porque ele não pode roubar o mandato de outro presidente. Ele tem que esperar terminar o mandato do outro presidente até chegarem agora, porque fizeram uma reunião e disseram que é necessário que seja levantado um homem que tenha muito poder, autoridade, sabedoria para poder administrar o mundo, porque o mundo está numa destruição total devido às dores de parto. Então esse homem vai se levantar e ele é o anticristo. E as 10 nações, que são os 10 chifres, estarão ajudando o anticristo nesse mandato dele. Então, ele tem que aguardar o tempo dele. O tempo dele ele não tem autoridade para poder tirar um presidente e ele entrar. Então, o que o detém é o tempo dele. Esse é o tempo dele. Então, o tempo dele já chegou. E ele será engrandecido por aqueles que não têm o selo de Deus. A palavra mesmo fala isso. Porque aqueles que têm o selo de Deus têm o Espírito Santo de Deus. E sabemos que o nosso Jesus, ele já veio. E o Jesus morreu, ressuscitou e está na glória. E nos guia e nos dá sabedoria. E nós sabemos que o nosso Jesus está na glória. E nós cremos nele. Então o Espírito Santo que está em nós testifica que ele é um engano, mas ele vai enganar muitos judeus que não creram em Jesus. Então, esse é o tempo dele. O que estava detendo ele até agora é terminar o próximo mandato do presidente e ele poder entrar, porque estão pedindo um líder mundial. Então, ficamos com essa reflexão para o dia de hoje e nos fortalecendo na presença do Senhor, sabendo que virá o chip e que muitos vão colocar, mas nós sabemos também que o destino do chip, todo aquele que colocar também será a morte eterna. E enquanto aqueles que não colocarem terão a vida eterna, todo aquele que tem o selo de Deus. No grande dia do arrebatamento serão levados, e aqueles que não têm o selo de Deus, esses vão idolatrar esse homem. A paz do Senhor e todos fiquem com Deus.